Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente e Energia, sobre como vai funcionar a segunda fase do programa ELAR, que permite substituir gratuitamente ou quase os seus eletrodomésticos a gás por equipamentos elétricos. Fazemos também o ponto da situação dos outros programas que estão com pagamentos em atraso. Ouça a entrevista e siga as dicas. Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classe do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classe já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica. Senhora Ministra, terminou a primeira fase em apenas 6 dias. Era o resultado que esperavam ou surpreendeu a esta rapidez para esgotar o valor previsto? Surpreendeu-me um pouco, especialmente surpreendeu-me a avalanche das primeiras horas. Nós, 1 hora antes de abrir, tínhamos 300 mil pessoas em linha a tentar aceder ao site e tivemos alguns problemas informáticos por causa disso, depois recuperámos, mas surpreendeu-me um pouco. De qualquer maneira, é um bom sinal. Em 6 dias esgotou-se a verba de 30 milhões, temos agora um reforço, é praticamente o dobro, são 60,8 milhões de euros. Tivemos um reforço do PRR, que juntámos umas pequenas verbas que não tinham sido executadas na primeira fase e, portanto, vamos abrir este valor de 60,8 milhões. Também fiquei muito contente da própria Comissão Europeia ter dado um destaque aos resultados obtidos, não só do ELAR, deste programa, mas também ao conjunto dos programas que nós, no fim, com uns com maiores dificuldades do que outros, conseguimos executar ao longo destes 2 anos os edifícios mais sustentáveis, as famosas janelas e, portanto, todos os projetos e os programas que conseguimos executar de eficiência energética, para o conforto térmico e de luta contra a pobreza energética, os espaços de energia que estão por todo o país, incluindo Madeira e Açores, uma iniciativa da ADN, que são uma forma de lutar contra a pobreza energética, aumentar o conforto térmico e diminuir a fatura da eletricidade. Portanto, foi dado como exemplo aos 27 Estados-membros de uma boa utilização das verbas dos fundos europeus a favor das pessoas, porque no fundo aqui é a transição justa, é a transição com as pessoas, é o mais perto que poderíamos estar a ajudar as pessoas a fazer parte desta transição e desta eletrificação do processo. Quais foram as principais dificuldades que verificaram nesta primeira fase? Eu acho nestes programas que envolvem muitas pessoas e temos sempre as dificuldades das ferramentas informáticas. Ainda continuamos a ter os sites, as plataformas que depois não funcionam, e é sempre o nosso receio. Portanto, eu espero que corra tudo bem desta vez. Também digo às pessoas, se por acaso tive a plataforma e não conseguirem ter acesso, a esperar um pouco e depois voltar a tentar. Depois tivemos a ajuda do LNEG, que teve um servidor com maior capacidade, e a partir daí as coisas melhoraram bastante, e portanto esta ajuda entre os vários departamentos da administração pública é muito importante, mas é no fundo a maior dificuldade. Agora que mudámos de filosofia, nós com a Agência para o Clima mudámos completamente de filosofia
dos programas. Temos programas muito mais simples, não tem, este programa nem sequer tem avaliação técnica, basta ter um contrato de eletricidade, não ter dívidas à Segurança Social, não ter dívidas à Autoridade Tributária e depois ou tem tarifa social de eletricidade ou não, assim vai para o grupo 1 ou para o outro grupo, e é considerado, é emitido o voucher e também não tem que adiantar financiamento. Portanto, são formas muito mais simples. Estamos a tentar também abrir ainda este ano mais um concurso, um aviso de veículos elétricos, portanto essa é uma novidade em primeira mão, estamos a trabalhar nisso, também com o mesmo espírito, ser uma coisa muito simples e não ser preciso adiantar, como já fizemos no último aviso que abrimos dos carros elétricos. Mas ainda este ano? Ainda este ano, estamos hoje a fazer as contas para não perder financiamento e o financiamento disponível ainda abrir mais um concurso, que é um concurso também para as pessoas, é um concurso porque que é muito bem recebido. Pessoas se candidataram e não tiveram. Não tiveram, e nós sabemos isso e, portanto, como então, ainda temos a oportunidade com um resto que estamos a apurar, as pessoas estão a trabalhar até tarde, ou vão a trabalhar até muito tarde para apurar tudo, fazer todo este balanço do fundamental e a verba disponível, ainda vamos conseguir aqui. E será com as mesmas regras? Sim, vamos fazer com as mesmas regras, porque senão teríamos que fazer uma nova resolução de Conselho de Ministros, e isso não temos tempo, é exatamente na mesma resolução do Conselho de Ministros, com as mesmas regras, para aproveitar o financiamento que não foi executado que sobrou durante o ano. Portanto, sempre este espírito, programas simples, que não é preciso adiantar dinheiro, e aí nestes programas, com esta filosofia muito mais simples, a maior dificuldade por vezes que temos é depois as ferramentas informáticas. Agora está a haver uma reforma de toda a área informática do Estado e, portanto, é a nossa esperança que tudo isto venha a melhorar, com melhores equipamentos, com mais pessoas para nos ajudarem na parte informática, que é aí a maior dificuldade. Eu tenho que agradecer muito aos fornecedores, porque no fundo o sucesso do ELAR é muito devido aos fornecedores terem confiado em nós, confiaram no Estado. Portanto, são eles que adiantam, no fundo, o financiamento e são eles que depois são reembolsados diretamente à Agência para o Clima, para os fornecedores. Em relação a esse detalhe, correu tudo bem? Correu tudo bem e só tenho a agradecer muito essa confiança. Nem sempre é assim, muitas vezes e alguns são pequenos, não são só os grandes, são pequenas lojas e confiaram e estão a ser reembolsados, e isso é muito importante, terem confiado em nós, para que no futuro iremos fazer mais programas deste género. Nós temos o Fundo Social do Clima, vai começar para o ano, e a nossa filosofia, pretendemos que a filosofia seja a mesma, não é? Quantos vouchers foram emitidos na primeira fase? Nós tivemos 21.662 propostas validadas, aceitas, tivemos 5.073 que ainda estão a ser realizadas, que podem ser por limite podem ser todas aceites. Aqui qual era o problema? É que havia um conjunto de pessoas que não estavam na lista da tarifa social e que tinham. Portanto, não estavam no site da Direção-Geral de Energia, estava desatualizado, e portanto estamos aqui, era um dos fornecedores, e portanto estamos a reanalisar, e foram 6.035 por algum motivo foram recusados, ou por dívida à Segurança Social, ou à AT, ou porque... Também houve pessoas que... O contrato não estava no nome. Exatamente, ou seja, fizeram a candidatura, mas esqueceram-se que o contrato estava em nome. E isso é necessário voltar a dizer, que a candidatura tem que ser no nome de no qual está o contrato da eletricidade. Isso é muito importante, senão nós não podemos aceitar. E foram emitidos, portanto,
já um número muito elevado de vouchers, 21.662, mas só 8.197 é que foram ainda utilizados. Era Portanto, essa a minha pergunta, ou seja, a taxa de execução está muito baixa. está, mas ainda vão ser utilizados. Eu, por acaso, tinha aqui há poucas horas 7.250 e agora já me atualizaram para 8.197. Quer dizer que as pessoas estão a ir às lojas e a utilizar. Eu acho que estes dias antes do Natal vão aproveitar para utilizar os vouchers. Portanto, têm 60 dias, ainda estão na parte deles, penso que na validade, e portanto vão utilizar os vouchers. Chegaram-me vários casos de pessoas que, ao chegarem lá para utilizar o voucher, depois concluíram que tudo isso está no aviso, ou seja, também há alguma falta de leitura por parte das pessoas que pediram o voucher. Mas chegaram lá e depois verificaram que tinham de pagar a instalação, tinham de pagar uma série de outras coisas, a selagem do gás, uma série de circunstâncias que faz com que, não quer dizer que acabem por perder dinheiro, mas a poupança já não será assim tão grande. Isso principalmente para os que não, sim, para os que não são, para os que não têm taxa social de eletricidade. Para os que são taxa social de eletricidade, pagamos, está tudo incluído. E agora também pagamos 50 euros para a selagem, que não estava. Essa é a novidade em relação, o resto das regras são as mesmas, mas pagamos mais 50 euros para os que têm taxa social de eletricidade para a selagem das instalações a gás, uma questão de segurança. De uma forma resumida, quais são as alterações a que os consumidores devem estar atentos agora nesta segunda fase do programa ELA? A única que é diferente é que para quem tem taxa social de eletricidade tem direito a mais 50 euros para as obras de selagem do gás. Porque foi verificado que havia casos em que as condições de segurança não eram as melhores e que as pessoas tinham alguma dificuldade em fazer essas obras, portanto está incluído. De resto, as regras são todas iguais ao anterior, ao dobro do financiamento e chamar a atenção que tem que se candidatar a pessoa em qual está o contrato de eletricidade, porque houve vários casos. Perceberam-se de algumas tentativas de burla ou falta de informação que pode levar alguém a pensar, a fazer uma avaliação errada no momento de pedir os vouchers? Eu diria mais falta de informação. Não há nenhum caso que eu tenha conhecimento de burla intencional. É mais falta de informação, pessoas que não leram o documento até ao fim. São mais esses casos. Não tivemos nenhuma percepção de que existisse intenção de burla. Porque, por exemplo, o que é que vai acontecer, e creio que há uma mudança em relação a esta segunda fase, que é o fornecedor chega ao sítio e, portanto, acredita que a pessoa preencheu bem tudo, porque tem o voucher. E depois chega lá e, afinal, por exemplo, não está lá o fogão a gás para retirar. Isso aconteceu em vários casos, não muitos, mas alguns, e o fornecedor, estamos a analisar, o fornecedor teve algumas despesas e estamos a ver como é que vamos tratar, porque não está previsto no financiamento europeu. Isto são financiamentos europeus que têm as categorias e não está previsto esta categoria. E estamos a ver como é que, para que nenhuma das partes fique prejudicada. Pode acontecer o consumidor que tem o voucher, por não ter preenchido todas as regras, ter de pagar essa deslocação ou esses serviços? Ainda não temos a solução final. Temos que pensar bem como é que podemos fazer para que também o fornecedor não fique prejudicado, porque teve despesas, perdeu tempo e não foi culpa dele. Há uma dúvida constante, que é as pessoas dizerem, mas eu sei instalar, ou eu posso instalar, é só se calhar retirar e pôr o outro. Mas mesmo assim, muitos fornecedores, alguns podem dizer que oferecem instalação, não são obrigados a cobrar a instalação. Mas há pessoas que dizem, eu posso fazer isso, porque é que eu tenho de pagar? Têm mesmo de pagar isso, então. Utilizarem o voucher nesses... Por uma questão de segurança, nós não queremos ser causadores de alguma má instalação que cause problemas de falta de segurança. E estamos a lidar uma selagem de gás, estamos a lidar com instalações elétricas e, portanto, é preciso ser feito por quem sabe. Quem já pediu o voucher na primeira fase, mesmo que não o tenha utilizado, para já, se calhar não faz sentido pedir novamente, não é? Pois, e não... A não ser no caso da tarifa social, para ter os mais 50 euros.
Ou seja, há aqui alguma nova regra em relação a esta segunda fase a quem já se candidatou na fase anterior? Não se pode candidatar nesta segunda fase. Se recebeu o voucher, se não recebeu, pode candidatar. Se não recebeu, se não foi aprovado, pode corrigir e tentar outra vez. Uma última pergunta. Falou dos outros programas, nomeadamente as Casas Mais Sustentáveis e o Vale Eficiência. Em relação a esses dois programas e aos pagamentos que estão muito atrasados ou que nem sequer chegaram a ser feitos, qual é o balanço mais recente em relação a isso? Nós, no programa dos edifícios mais eficientes, das janelas, falta-nos avaliar muito poucas, penso que para começar faltam 600 e tal propostas e a nossa meta era pagar praticamente tudo até ao fim do ano. Depois temos aqui um conjunto de proponentes que fizeram uma exposição à Provedoria de Justiça e nesse caso que tem a ver com a eficiência energética antes e depois e que era exigido que fosse a mesma empresa, que é algo um bocadinho surreal, mas que estava nesse aviso anterior, que isto é já um projeto que começou em 2021, muito complexo e com regras que algumas delas nem sequer era possível cumprir, como é este de ser a mesma empresa antes e depois, e nesse caso, depois de termos todos avaliados e pagos, vamos olhar para esse conjunto de queixas à Provedoria e fazer um grupo aqui de pessoas, de quase como uma task force para avaliar esses projetos. E em relação aos facilitadores técnicos? Os facilitadores, nós vamos financiar aqueles que foram aprovados sem a necessidade do facilitador técnico, porque não é possível arranjar um facilitador técnico, não há essa figura nessa carreira na administração pública portuguesa, não está definido. Então, como é que se vai resolver isso agora proximamente? Vão poder avançar como avançaram da última vez, ou seja, contactar diretamente as empresas? Contactar diretamente, vamos fazer isso vai ser... agora nós temos que fazer o ELAR, acabar com as janelas, acabar os pagamentos das janelas e depois também resolver a questão do Vale Eficiência. Mas em princípio será essa a solução? Sim. Muito obrigado por ter acompanhado esta entrevista a Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente e Energia. Se fizer as contas e concluir que vale a pena substituir os seus eletrodomésticos a gás por elétricos, aproveite. E tem de ser rápido, antes que a verba esgote. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica.